Olá, eu sou o Giovanni e é muito bom ter você aqui no canal Cristão em Concerto. Esse é um canal para quem balança na fé. Não gosta muito disso, não se sente bem com isso, mas não consegue evitar. E a principal mensagem do canal é: não se afaste de Deus em hipótese nenhuma. Nesse vídeo eu falarei sobre a paixão. Paixão esta que nasceu do desespero de uma mulher e que no fim, em seu último ato, oculta no meio da multidão, obteve um milagre. Sim, não foi só a paixão, teve outros ingredientes que você só saberá se assistir o vídeo. Bora? Eu acho tão interessante essa história de Jesus, dele estar no meio da multidão e perceber que saiu o poder dele. Eu fico pensando nisso sempre. Mas Jesus era assim, totalmente fora da curva. Ele faz umas coisas que a gente nunca imagina, não é mesmo? Eu acho isso tão legal. Ele é assim. Então, isso me leva a pensar na multidão, no porquê da multidão. Fico imaginando Jesus no meio da Praça da Sé, na hora do rush. Uma quantidade imensa de pessoas passando por ele em todas as direções, mas apenas uma pessoa que ele nem viu que realmente tocou ele. E nem tocou ele de verdade, foi na orla do manto. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso, de estar num lugar tão cheio, tão apertado, que você se pergunta, como eu vim parar aqui? Mas que situação mais bizonha. Eu imaginei Jesus num vagão de metrô, extremamente lotado, tão cheio, que ele nem precisa se segurar, se apoiando nas pessoas à sua volta, com um sorrisinho no rosto, curtindo. Há uns 30 anos atrás, eu vi alguém falar algo muito interessante sobre a diferença da paixão e do amor. Mas antes de eu falar disso, existe uma questão de semântica, pois já ouvi muitas coisas diferentes sobre amor e paixão. Existem muitas teorias e cada um adota a que acha melhor. É realmente um tema cheio de controvérsias. Eu aprendi na escola signo, significante, significado. Né? Eu vejo tantos problemas acontecerem entre as pessoas simplesmente por não saberem definir isso. Então, voltando. Eu vou alinhar aqui. Quero tentar definir melhor isso. Pense na paixão como sendo aquela fase da conquista em que você é capaz de fazer qualquer coisa pelo objeto da sua paixão. É um fogo intenso, que explode como nitroglicerina. Um pensamento fixo na mente. Na verdade, tudo é fogo, tudo é forte, cada momento é eternizado. O objeto da paixão é o tudo. É a única paisagem, é uma posse. O tempo estica e contrai próximo dela. É o fôlego que tomamos antes de correr com toda a nossa velocidade e se esvai completamente logo ali na frente. A paixão é hormonal. Essa é a paixão do comentário que eu ouvi. Agora, pense no amor como sendo aquele compromisso de vida, o alicerce de uma construção que virá aos poucos, um crescer constante, porém muito sutil. Uma visão do futuro, com objetivos e metas conjuntas, muitas vezes desigual. Um caminhar lado a lado, numa velocidade homogênea, onde há abnegação dos dois lados. O mais rápido tenta desacelerar, o mais lento tenta acelerar, quase sempre sem sucesso. Os dois sofrem ao tentar ajustar isso. E o fazem de uma forma muito deselegante na maioria das vezes, pois é um conformar mútuo, um contrato de dependência conjunta, uma sociedade para a morte, ou até além da morte, cheio de rotina, de sacrifício, de renúncia, de esperança e fé, e que exige tempo, muito tempo.
O amor é consciência, é escolha. Esse é o amor do comentário que eu ouvi. Baseado nessas características que acabei de falar, eu não lembro o comentário exato, mas a pessoa afirmou que para o amor de um casal sobreviver, esse casal deveria se esforçar em estarem sempre apaixonados, um pelo outro, é lógico. Eu vejo uma ligação muito direta entre paixão, amor e fé. E vejo na qualidade dos relacionamentos amorosos atuais exemplos claros de como a fé está enfraquecida, pois há um grande desequilíbrio entre o amor e a paixão nas pessoas. Vejo pessoas fugindo dos relacionamentos por todos os tipos de motivos, que na imensa maioria dos casos são motivos egoístas. O que elas querem é a paixão. Mas eu quero levar isso para um outro patamar. Não quero que você fixe nisso como sendo forças românticas entre homem e mulher, mas poderes que temos e que usamos com muitas coisas durante toda a nossa vida, e uma junção correta dessas duas forças, paixão e amor, nos darão a capacidade de construir e conquistar coisas. É uma energia intensa de vida e morte que enfrenta qualquer desafio, associada a uma energia sutil de longo prazo, constante, e que nos mantém vivos. A mulher do fluxo de sangue foi lá e arriscou tudo. Vocês sabem, tenho certeza que já ouviram muitos sermões sobre isso, que ela era impura. Era mulher numa época que mulheres não tinham nenhum privilégio. Ela era banida da sociedade por causa dos seus problemas de saúde. O sofrimento dela era intenso e já durava 12 anos. Dentro dela cresceram um sentimento de solidão, de rejeição, mas ela buscou dentro de si toda a energia que lhe sobrava para a empreitada de tocar Deus. Tocar em Deus. Ela enxergou uma oportunidade, juntou todas as suas forças e foi. Apesar do seu estigma. Isso é paixão. Porém, você não gasta toda a sua energia em algo que você não acredita. Mesmo que seja uma ilusão, você precisa acreditar. Essa mulher amava Deus. Existia uma linha tênue desse amor na história dela, e que não é contada, porém é óbvia. Caso contrário, ela nem teria saído de casa. Né? Você acha? Nem passaria pela cabeça dela que seria curada só de tocar no manto de Jesus. A minha opinião é que se ela não tivesse tocado em Jesus, eu creio que ela se entregaria para a morte. Ela seria exaurida pela própria empreitada. Mas voltemos à multidão. Quero que você imagine que você está cultuando num templo que cabem, digamos, 10.000 pessoas. De repente, todos olham assim no corredor e está lá, Jesus entrando no templo. Entrou pela porta principal, está indo em direção do altar. Aí isso gera um baita alvoroço, sabe? Por um tempão, todos querem se aproximar, mas apenas uma pessoa recebe o milagre dele. De 10.000, apenas uma recebe o milagre. Honestamente, não acho que isso seja tão difícil de acontecer. Pois como estão os corações das pessoas que buscam Jesus? Elas estão apaixonadas? Sobre uma base firme de amor a Deus? Elas estão ali no templo entregando toda a sua energia? Será que elas sangrarão por 12 anos inteiros e no final entregarão suas últimas gotas de sangue numa possível tentativa de tocar em Deus? Ou só tocar no manto? Será? Elas não fazem isso no casamento delas. Se não fazem isso no trabalho, no trânsito, não fazem isso com os menores de Deus,
às vezes não faz isso nem com os próprios filhos. Então, não é difícil imaginar que de 10 mil, apenas um receba um milagre. E olhe lá, hein? Eu acho tão legal que Jesus deixa claro que aprecia a fé, que ele enxerga a fé nas pessoas e que a fé é algo lindo de se ver. Várias vezes ele para tudo, porque quer olhar nos olhos da pessoa e ver a sua fé. Ele fica muito feliz em ver a fé. Se bobear, ele dá até pulinhos de alegria. Eu fico imaginando isso. E ele diz de boca cheia: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. A sua fé te curou. A sua fé. Sabe? Ele não toma o mérito para ele. Ele reconhece na pessoa o esforço dela construir com dor e com sangue a própria fé. A fé sempre está sobre camadas de dor e sangue. A Bíblia não fala isso, mas eu creio no meu íntimo que esses momentos que Jesus enxergou a fé através dos olhos de alguém firmaram em Jesus o compromisso dele se sacrificar por nós. Porque alguns de nós, quem sabe 1 em cada 10 mil, tinha uma fé que alegrou o seu coração. Não é? Vamos para a música? Não quero reter o amor que há em mim. Quero poder transbordá-lo até o fim. Eu sei que o Senhor novamente me proverá, e o amor que dei em mim nunca faltará. Não quero ter medo de amar alguém. Não quero sentir limitações do meu ser. Quero fazer como o Senhor fez, no meio da multidão, ser um canal de poder. Não quero escolher só os que me agradam. Quero encontrar a fé que o Senhor admirou, ser testemunha de milagres e cumprir o propósito que o Senhor me destinou. Quero caminhar no meio da multidão e amar a quem se aproximar, olhar nos olhos como fez o Senhor e abençoá-lo também. Não quero reter o amor que há em mim. Quero poder transbordá-lo até o fim, pois sei que o Senhor novamente me proverá, e o amor que dei em mim nunca faltará. Não quero ter medo de amar alguém. Não quero sentir limitações no meu ser. Quero fazer como o Senhor fez, no meio da multidão, ser um canal de poder. Não quero escolher só os que me agradam. Quero encontrar a fé que o Senhor admirou, ser testemunha de milagres e cumprir o propósito que o Senhor me destinou. Quero caminhar no meio da multidão e amar a quem se aproximar, olhar nos olhos e abençoá-lo também. Ser testemunha de milagres, caminhando no meio da multidão, e amar a quem se aproximar, e olhar nos olhos e abençoá-lo também. 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 E aí, pessoal, gostaram da música?
É a hora do lanche, né? Para quem está aqui pela primeira vez, é como se fosse uma célula, né? Então a gente falou sobre os assuntos e agora a gente vai comer e falar e ter um tempo de descontração. A minha ideia inicial era passar todo o conteúdo importante e deixar para o final passar informações, detalhes e qualquer outras coisas, né? Para que a pessoa, né, sabendo que chega nesse momento, na hora do lanche, ela pode, se ela tiver alguma outra coisa para fazer, ela pode, né, simplesmente deixar o vídeo e fazer o que tem que ser feito, né? E eu tinha pensado em algumas coisas para falar. Eu até comentei no começo, né, qual é o objetivo do canal Cristão em Concerto, né, dessas pessoas. Eu também estou em concerto, gente. E outra coisa interessante, a minha mente é muito musical, eu já falei nisso, né, estou repetindo aqui para quem é novo aqui. A minha mente é muito musical, então essas músicas que eu escrevo, elas ajudam muito no meu fluir com Deus, né, de eu estar ali focado na oração e passar o dia com ela, sabe, tocando em minha mente. Então, isso acontece muito com louvores. Tem um dos vídeos que eu falo sobre música, né, e como isso me afeta, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são assim, como tem pessoas também que não sofrem, né? Não tem um efeito negativo, né? Mas eu tenho, assim, dependendo do conteúdo musical que eu ouço, eu sofro muitos efeitos negativos. Eu identifiquei isso após que eu me converti. Deus me ajudou a identificar isso. Eu participei já de muitas células, né, eu ministrei o Casados para Sempre. Então a gente sempre, o que era interessante? Muitas vezes tinha muitas pessoas que chegavam nas células, em grupos, né, que você vai estudar a palavra, tudo, e a pessoa fala, foi muito bom estar aqui e tal. Por quê? Porque criou uma rotina, aquele momento, aquela célula, aquele grupo, curso que você está fazendo na igreja, te deu uma estrutura que te tirou da rotina do dia a dia para você estudar a palavra, para você passar um tempo com Deus, um tempo de qualidade, pensando outras coisas, né? Por isso que é tão importante a gente estar com os irmãos, porque a gente acaba acrescentando um ao outro, né? Um ponto de vista diferente acrescenta demais. Eu adoro, tu sabe, eu tenho alguns amigos e amigas que têm umas visões maravilhosas. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu fui lá e falei com Deus, isso e aquilo e tal. Ela entra na briga com Deus assim, vai lá e fala, senhor, tem que ser assim e tal. Cara, é ótimo isso, eu acho tão legal. Eu acho tão legal ter essas visões diferentes, esses pontos de vistas diferentes, né? Eu morei num prédio, né, e tinha um cara que trabalhava nesse prédio. O cara era ótimo. Uma vez, eu não sei o que eu fiz para ele, assim, que ele ficou tão grato. Ele chegou para mim, ele falou o seguinte, pena que eu não lembro o nome dele. Ele falou assim para mim, ele falou, olha, ele falou, pô, obrigado. Ele deu uma pausa assim e falou, olha, lá no céu eu vou dividir o meu pão com você. Não é ótimo isso, gente? Eu adoro essas pessoas que têm essa visão. Então, eu gosto disso, né? Por isso que eu penso que Jesus, ele demonstrou esse tipo de alegria quando ele enxergava a fé na pessoa, né? Então, essa visão de reino é muito legal, muito importante. Pessoal, como sempre, tem sido um tempo muito bom, né? Tem sido muito edificante para a minha vida, espero que esteja sendo edificante para a vida de vocês também. Agradeço muito a companhia de vocês e peço que Deus os abençoe grandemente. E até a próxima.